Eu cresci sem meu pai e tive muita dificuldade em aceitar isso. E nesse ano eu passei o primeiro dia dos pais sem estar triste. E eu vou contar pra vocês o que me ajudou. Oi, gente, eu me chamo Joyce, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu resolvi fazer esse vídeo há pouco tempo, né? A gente teve o dia dos pais aí recentemente e eu andei refletindo muito sobre essas questões paternas e de ausência de pai. Eu queria contar pra vocês o que eu aprendi com meu pai ou com a falta dele. Eu vou tentar ser breve para o vídeo não ficar muito grande. Quem conhece aqui a minha história, já me acompanha aqui no canal, sabe que eu tive depressão e algumas questões de família desencadearam aí a doença e contribuíram para desencadear algumas questões na minha cabeça que eu trato ou tratei já em terapia. Enfim, tudo isso contribuiu para que eu já vivi, né, e tenho vivido hoje em dia. Bom, a infância com meu pai foi bem curta, né? Eu fiquei com ele acho que até os 7 anos de idade, mas eu lembro bastante, né, do pouco tempo que eu vivi com ele, né, na mesma casa, que depois a gente manteve contato. Eu lembro que eles se separavam de tempo em tempo, né? Eles brigavam muito e tal. Então, enquanto eu morava com meu pai, ele era um pai bom pra mim, né? Relativamente bom, porque ele cumpria o papel de pai, né? Ele ajudava a gente na escola, né? Com as questões da escola, estudava comigo e com a minha irmã, e ele sempre frisava isso, que a gente tinha que estudar e tudo mais. E a gente tinha sempre aquele convívio ali, e eu tenho sempre essa lembrança dele ali por perto. No final de semana, a gente sempre junto e conversando e fazendo atividades juntos, né? Eu, minha irmã e os meus pais, né? Minha mãe e meu pai. Essas são as minhas poucas lembranças boas, né? Da infância, da primeira infância, quando eu morava lá com ele. Eu tenho muito mais lembranças ruins, né? Que era presenciar violência doméstica. Eu presenciei muitas cenas de agressão dele com a minha mãe. Eu tenho essas cenas nítidas até hoje. 30 anos depois, né? Que eu tenho 37, a gente se separou dele acho que com 7, 9 anos, eu acho. Enfim, isso ficou muito marcado em mim. Então eu lembro que isso ocorreu com muita frequência, né? Ele discutindo com ela, quando não era violência física, violência psicológica, né? Denegrindo sempre a imagem da minha mãe. Só que pra mim, como filha, ele era um pai que não batia, né? Não castigava. Minha mãe sempre bateu muito na gente pra corrigir, mas ele não batia. E meu pai, ele tinha outros filhos, né? Eu tenho 8 irmãos, né? Ele teve vários casamentos que não deram certo também, sempre pelas mesmas questões. Ele tinha o costume de influenciar a mulher sair do trabalho quando ela era empregada, que aí ele poderia começar a implantar a violência dele, né, psicológica, física e tal, e a mulher não tinha pra onde ir. Era o caso da minha mãe, né? Ela não tinha como ficar sozinha com 2 filhas, então ela não tinha como sair daquela situação. Então ela se via ali presa por um homem agressor porque ela não tinha pra onde ir. Então depois ela conseguiu um emprego no estado, né? Ela passou por um concurso público, ela foi bastante guerreira, né, estudando e tal. Então ela teve condições de sair daquela situação ali. E eu lembro até hoje o dia que a gente saiu mesmo de casa, definitivamente, porque a gente sempre se separava e depois voltava, durava um mês mais ou menos. A gente logo voltava, porque minha mãe também gostava dele, né? Era apaixonada por ele e achava que ele ia mudar, porque ele vinha falando que ia mudar e tal, que não ia acontecer mais, e logo depois acontecia. Enfim, chegou um dia que foi a gota d'água, né? Teve uma briga lá que eu não sei por que era, e quando ele brigava com a minha mãe, ele colocava nós três, né? Eu, minha irmã e minha mãe, na cama, né, deles, ficava ali sentada a noite inteira e ele falando. Ele entrava na madrugada falando e logo depois de manhã a gente tinha que ir pra escola, né, pernoitada, né, vamos dizer assim. A gente ficava sem dormir à noite e a gente tinha que estudar. E nesse dia ela arrumou todas as nossas roupas, a gente não tinha nem mala, ela botou no saco plástico lá, ele rasgou tudo, e pisou em cima e falou que a gente não ia embora e tudo. Enfim, foi uma cena, né, que ele fez. Antes disso ele agrediu ela e no outro dia a gente foi pra escola, né? Porque era comum pra gente ter essas cenas em casa, né? A gente às vezes chamava minha tia, que morava na frente, e ela vinha acudir e tal. Mas logo depois a gente sabia que o negócio ia melhorar, né? Que ia ter aquela fase, né, tranquila, pra logo depois acontecer de novo. A gente foi pra escola, e logo depois, um pouquinho do recreio, minha mãe foi na escola e falou que a gente tava indo embora. Eu falei, meu Deus, como assim, né? E a gente foi rapidinho em casa e pegamos o que tinha pra pegar, né? Pouca coisa, porque ele tinha rasgado as coisas antes, e fomos embora. Fomos morar na mesma cidade mesmo, só que alguns quilômetros distante de onde a gente morava, e não falamos pra ninguém. E na escola tinha ordem lá de não liberar a gente pra ninguém, além da minha mãe, né? Mas ele não tentou nada não. Era muita responsabilidade pra ele não queria isso, né? Tanto é que ele tem 8 filhos e não cuida de nenhum, mas enfim. E essa foi a separação definitiva deles, né? E eu me vi ali como filha de pais separados, né? Coisa que eu não tinha me visto antes, porque sempre voltava. Então, sofri muito na época com a separação deles, porque eu tinha a visão deles dois em casa, né? E eu achava que, sei lá, eu tinha me distanciado do meu pai, eu era muito apegada a ele quando eu era pequena. E ele chegou a falar pra ela também que ele ia mudar e tudo. Só que minha mãe também já
tava cansada, né, de tantas vezes idas e vindas e ele não mudava nada. E eu lembro que ela voltou pra ele, mas foi meio que muito rápido, né? Só pra gente conseguir pegar os móveis da casa e tudo. A gente tinha a casa própria, uma casa boa, né, uma casa grande. Ela voltou pra ele, ela pegou as coisas e logo depois eles brigaram, mas ela não teve agressão dessa vez. E ela se separou mesmo, assim. Foram coisas de poucos meses mesmo. A gente se mudou pra uma casa que minha mãe construiu sozinha e passamos a viver ali, né, com a minha mãe. Isso não me afetou muito negativamente na infância, a não ser a saudade que eu tinha. Eu não culpava minha mãe por ter separado do meu pai. Eu lembro que no início eu não gostava de não estar com ele, de não ter ele por perto, né, de ter que ir visitar e tal. Só que isso foi logo no início, porque depois eu ficava pensando por que eu não tinha a família estruturada, né, que eu comecei a ver as minhas amigas na escola, fui, né, entrando pra adolescência, então eu comecei a ver que todo mundo tinha uma família normal, né, mãe, pais, irmãos, ou mãe, pai, casa, e eu não tinha. Então isso começou a me afetar muito e eu comecei a crescer e entender que meu pai batia na minha mãe, que ele fazia violência psicológica com ela, que o que ele fazia com a gente também, comigo e com a minha irmã, era um tipo de violência também, privar a gente, né, de nossas roupas. Ele queimou nossas roupas quando a gente saiu, ele queimou tudo que minha mãe deixou pra trás, ou seja, a gente não tinha mais nada, né, eu falo isso, dá até vontade de rir de nervoso, porque como que uma pessoa faz isso, mas enfim, ele fez isso e isso eu comecei a entender quem era ele como homem, né, eu deixei de ver ele só como pai, né, essa visão paterna que todo mundo idealiza, pra ver ele como homem, esposo da minha mãe, né, como mulher. Então foi muito difícil pra mim aceitar isso, assim, até pouco tempo eu não aceitava, eu remoía. Então a minha convivência com a minha mãe na minha adolescência, ela começou a ser muito conturbada, né, porque qualquer coisa eu falava que eu ia morar com meu pai, e ela começou a namorar, né, gente, porque as mães se separam e as mães também namoram, né, o pai também namora quando se separa da mãe. Então eu não aceitava muito que a minha mãe ia namorar, né, não era todo namorado dela que eu aceitava, era muito estranho vê-la com outra pessoa, sem ser meu pai. E a gente teve um probleminha, né, com o marido dela, o primeiro marido, uma primeira pessoa que ela ficou muito tempo. Eu tive muito tempo também, né, porque foram 10 anos. E eu tive um problema muito grande com a pessoa, mas pela pessoa que ele era, não por ele ser o marido da minha mãe. Enfim, a minha adolescência foi muito conturbada, né? Eu não me via aceita em casa, eu me via sempre faltando alguma coisa, porque eu não tinha a família estruturada, né, o que era normal, e tinha aquela questão do marido da minha mãe, tudo, então, e eu não tratava, né, das minhas questões psicológicas, né, eu não fazia terapia, eu precisava ter feito terapia quando eles se separaram, mas a minha mãe, ela não tinha esse pensamento, ela nunca, eu acho que ela nunca passou por terapia, então ela não tinha essa preocupação, vamos dizer assim, né, mas não é nem por erro dela, é por questões de vivência dela mesma. E o meu pai, ele não me procurava, pra nada mesmo. Ele disse que eu e minha irmã, a gente não ia vingar na vida, né, a gente não ia servir pra nada, porque a gente ia ser filha de mãe separada, de mãe solteira, e a gente não ia ter sucesso na vida. E ele não procurava a gente que sempre procurava ele. Então, até uma certa parte da minha adolescência, eu ia muito na casa dele, eu ligava pra ele, eu mantinha contato com ele, eu visitava ele nos finais de semana. Só que toda vez que eu ia lá, ele sempre falava mal da minha mãe. Tava normal, daqui a pouco ele começava a gente chama de desenterrar defunto, né? Falar lá do passado e era sempre as mesmas histórias, né? Então, eu comecei a meio que abrir minha mente pra aquilo. Não é possível, né? Minha mãe tá sempre errada, né? E o que eu vi, né? E as imagens que eu tenho na minha cabeça, aquilo era mentira. Só que ele não falava dessa parte. Ele nunca tocou no assunto de violência doméstica. Ele sempre falava da minha mãe apontando os erros da minha mãe e nunca reconhecia os dele mesmo. E eu nunca falei com meu pai sobre essa questão. Nunca. Eu não sei se eu deveria ter falado, não sei. Hoje em dia eu não tenho vontade. Eu fui meio que acordando pra isso e reconhecendo tudo que ele fez pra gente quando criança, a ausência dele depois que minha mãe se separou, ele não deu pensão, ele não dava nada. Minha mãe, ela arrumou um segundo emprego quando ela se separou definitivamente e ela trabalhava direto e com isso ela pôde dar uma vida boa pra gente, assim, uma vida que não faltasse nada, né? A gente sempre foi pobre, mas a gente tinha as coisas, né? Não faltava nada e a gente era feliz do nosso jeito, tirando a parte lá do marido dele. A gente passou por dificuldade de saúde, ele nunca perguntou se a gente tava gripado, ele nunca mandou mensagem pra perguntar nada, ele nunca bateu na nossa porta pra perguntar se a gente tava precisando de alguma coisa, ele nunca perguntou como que a gente estava relacionada àquilo, né? Porque nós éramos duas meninas de filhas de pais separados, de acabar de passar por uma separação, ele nunca teve essa sensibilidade. Então eu fiquei muito guardando isso dentro
dentro de mim. E chegou na adolescência, eu acho que essa questão do padrasto lá, ela aflorou mais ainda. E como eu não aceitava ele, e tinha muitos embates com o marido da minha mãe, eu comecei a culpar quem? O meu pai. Porque se ele não tivesse sido agressor, se ele não tivesse feito tudo que ele tinha feito, eu não estaria passando por aquela situação. E eu chorava muito, aquilo me deixava muito triste. Então isso tudo foi o quê? Construindo uma tristeza gigante dentro de mim. E essa questão de falta de família foi muito aguçada em mim. Eu sentia muita falta e eu ficava desesperada às vezes em casa, pensando que eu nunca ia ter uma família normal, né? Como eu achava que era normal, um pai e mãe. Porque aquilo que eu vivi no passado não ia voltar mais. Então eu nunca ia ter uma infância igual todo mundo teve. Todo mundo, porque eu generalizava, né, gente? Eu achava, lá no auge da minha tristeza, eu achava que todo mundo era feliz e eu não. Então eu focava muito nisso. Tudo que eu não ia ter mais. Eu ficava desesperada e isso foi me afundando mais ainda. E eu entrei na depressão lá na primeira vez, como eu já contei aqui no vídeo pra vocês. E toda vez que eu tava ali no momento de tristeza, de angústia e chorando, eu ficava pensando muito nisso, né? Que meu pai era culpado, que por que ele fez isso, por que eu tive que ter ele como um pai, e por que ele foi fazer isso comigo, e ele me privou de viver numa família normal, sabe? Culpava ele de todas as formas que você possa imaginar. E chegou um momento na minha vida, né? Assim, resumindo mesmo pra vocês, eu rompi com meu pai de vez, assim. E foi um momento libertador. Eu acho que eu já era casada já. Eu casei, ele nem veio na minha casa, ele nunca veio me visitar e tal, e nunca me perguntou também nada da minha vida. E tudo aconteceu numa virada de ano, né? Ele sempre mandava mensagem no aniversário, isso ele fazia. Todo aniversário ele mandava mensagem, parabéns. Aquela mensagem genérica. E no final do ano também, ele mandava Feliz Ano Novo e no Natal. E fazia aquele papel básico de pai, né? E teve um ano que ele mandou uma mensagem pra minha irmã, alguma coisa assim, uma mensagem muito bonita pra minha irmã, um áudio, não sei. E eu mandei um Feliz Ano Novo pra ele, assim, uma mensagem gigante. E no final eu falei que amava ele e ele mandou uma mensagem assim muito curta e grossa pra mim, tipo, Feliz Ano Novo, uma coisa genérica. E aquilo pra mim ali, eu não sei se foi Deus, né? Deve ter sido Deus, né, me limpando, não sei, dessa tristeza. E eu chorei demais com meu marido. E ele conversou comigo, me fez entender, né, que como que aquilo me afetava, se eu nunca tinha tido algo diferente, né? Se ele nunca tinha sido um pai pra mim, por que eu ficava martelando nisso, querendo uma coisa que ele não ia me dar? Então eu chorei muito, horrores, e ali eu rompi. Pra minha alegria, né, porque me fez muito bem, eu não vislumbrava mais, idealizava aquela família que eu nunca tive, não esperava mais por isso, então ali eu rompi com ele, eu falei, não vou procurar mais, não vou mandar mensagem, não vou fazer mais nada. E ele pra mim hoje é como se fosse um tio distante, né, assim, hoje eu não vejo isso como uma coisa triste, né, eu tenho meu sogro, que é uma pessoa maravilhosa, e hoje pra mim ele é um exemplo de figura paterna. Tem meu esposo, que se a gente um dia tiver filho, ele tem tudo pra ser um pai maravilhoso, que é carinhoso e tal, cuidadoso. E tem meu padrasto, né, que é o atual da minha mãe agora, que é uma pessoa maravilhosa também, que fico até emocionada falando dele, porque o que o meu pai não fez por mim a vida inteira, o meu padrasto hoje, ele fez muito por mim há alguns anos que ele tá com a minha mãe. Eu vi muito cuidado paterno vindo dele, né? Então, Deus colocou figuras paternas perto de mim, para que eu veja o que realmente é uma figura paterna. Não é pai de sangue, isso vale pra mãe também, né? Não é mãe de sangue. E tanta gente aí que é adotada, ou que é criado pela avó, pelos tios, né? Pelos irmãos também. E esse é o exemplo de família que a pessoa tem. Então, depois de muita terapia, eu consegui entender e compreender que essa é minha vida e que eu não preciso ficar chorando por coisas que eu nunca vou ter, né? Que já foi passado e eu não tenho mais poder sobre isso. Eu consigo construir daqui pra frente. Então, passar o Dia dos Pais com a família do meu marido, às vezes, era muito triste pra mim, porque o meu sogro é um paizão maravilhoso. E eu ficava comparando o meu pai com o dele, que não tem nada a ver, mas era uma questão de carência minha e era uma falta que eu tinha e eu não sabia lidar. Então me fazia mal. E eu já tô com meu marido há 12 anos, né? Então eu sempre passei por isso. Aí nesse ano eu já tava vindo da depressão. Falei, caramba, eu vou passar o Dia dos Pais com meu marido, meu sogro lá, meu Deus do céu. E se, né, acontecer, eu tiver uma recaída e tal. Mas deu tudo certo. Eu fiquei feliz de ter ido, eu dei um abraço no meu sogro, Dia dos Pais pra ele, e consegui entender isso, né, que eu poderia ter a convivência com meu sogro e admirar ele como um pai, mas sem me sentir triste. E eu consegui ver outra coisa também, consegui entender e agradecer até a Deus, não meu pai, mas a Deus por ter colocado ele, né, como meu pai pra me ensinar isso, porque foi só por ter passado o que eu passei e hoje eu sou quem eu sou. Isso me fez uma mulher mais forte, não é qualquer coisa que eu me abalo, me fez valorizar
valorizar mais a minha mãe também, né? Porque eu consegui enxergar ela como mulher. Isso é muito importante, gente. Se você tem algum problema com a sua mãe ou com seu pai também, eu só tenho essa experiência materna. Então, enxergar o seu pai e a sua mãe como pessoas, né, como homem e mulher, porque às vezes a gente coloca muito eles no papel de pai e mãe só, né, como se eles não tivessem sentimento, gostos, né, na vida. E o meu pai me ensinou a isso, né, a olhar minha mãe com um olhar diferente. E essa vivência com ele, esses problemas todos que nós tivemos, eles me ensinaram isso. Então meu pai me ensinou a como que uma mulher tem que ser respeitada, né, através do erro dele. Hoje eu sei, eu compreendo que uma mulher tem que ser respeitada pelo seu companheiro, e eu sei o que eu não quero ouvir, né, do meu marido, ou uma atitude que eu não quero que ele tenha comigo. E eu aprendi a me respeitar também, né? Aprendi a me conhecer como pessoa. Não é o que ele disse que ia acontecer comigo que realmente deveria acontecer, né? Hoje eu sei, eu tenho aprendido mais ainda, né? Qual o meu valor. E eu sei que eu não tenho mais que fazer nada pra provar pro meu pai que ele estava errado, né? Porque antes eu fazia, provar pra ele que eu tenho um diploma, provar pra ele que eu fui alguém na vida, né? Que eu fui uma profissional maravilhosa e que eu tô trabalhando numa empresa bacana, porque eu só coloquei o meu valor na profissão por causa dele, né? Por ter ouvido o que eu ouvi quando eu era adolescente, lá criança, quando ele se separou e tal. E pra você ver, eu trouxe isso até agora na minha vida adulta, e agora eu consegui me desvencilhar disso. E assim, é muito bom você entender isso. Eu não tenho mais raiva dele, eu já tive muita. Não tenho rancor, não tenho mágoa, não tenho nada. Eu tenho gratidão a Deus, né, por ter me ensinado dessa forma, por hoje eu poder entender que eu precisei passar por tudo que eu passei pra ter a mente que eu tenho hoje, pra ser a mulher que eu sou hoje, pra ter as experiências que eu tenho hoje, né? As ruins também, as experiências ruins, elas contribuem pro seu crescimento. Tudo contribui pro crescimento, pro seu desenvolvimento como ser humano. Então, você não pode deixar nada de fora, né? Você não tem que ficar remoendo isso. Hoje eu não fico mais remoendo as histórias passadas. Eu lembro só do que é bom. E dificilmente eu lembro de uma coisa boa com ele na infância, porque não teve muita, né? Não tive muito contato com ele. Então, hoje em dia, o meu foco é minha mãe, que é um exemplo de mulher guerreira, né? Assim, ela também me ensinou a ser uma mulher que corre atrás de tudo, né? Eu me espelho muito nela, na minha mãe, pela força de vontade dela. Eu espero um dia poder retribuir tudo que ela já me deu. E eu acho que eu tento contribuir sendo a pessoa que eu sou. Mostrando e dizendo pra ela que ela é meu exemplo e que por isso que eu sou uma mulher dessa forma e tal. Eu tento mostrar pra ela a minha gratidão dessa forma. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Foi um pouco difícil, pensei que fosse mais fácil falar sobre isso. E é bom quando você fala e se emociona, mas se emociona de um jeito bom, sem ser triste, né? Sem ser sofrido. E isso foi o sentimento que eu tive fazendo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários se vocês também têm alguma experiência assim relacionada à família, né? A pai e mãe. E vamos conversar nos comentários como a gente sempre faz. E a gente se vê no próximo vídeo.